O jovem de hoje é diferente do que já foi no passado. E se você quiser alcançá-lo fazendo aquilo que funcionava nas gerações anteriores, não vai dar certo. Por isso, nesse podcast, a gente explica por que eles são diferentes e como conectar a Bíblia com o mundo deles, com a forma como eles pensam. Nesse podcast, a gente vai falar sobre o que é a revolução afetiva, como a tecnologia e redes sociais estão mudando o cérebro dessa geração e como as famílias fragmentadas, onde muitos deles crescem, impactam a forma como eles enxergam o Evangelho. Além disso, entenda formas práticas de aconselhar, evangelizar, organizar os ambientes e liderar os jovens de forma que eles deem frutos, e não só compareçam a uma programação. Para conversar com a gente sobre isso, tem aqui o Anderson de Lima, que é o líder do Ministério de Jovens aqui na Igreja Betânia de São Leopoldo, o Hype. E cada batismo que a gente tem é cheio de novos jovens que são fruto desse trabalho. Então, ele tem a fórmula, então vale a pena ouvir o que ele tem para dizer. Cara, então, um paradigma que eu já vi do Ministério de Jovens, nas igrejas que eu já fui, em outras igrejas que eu já pude visitar, vai fazer culto de jovens, faz um mini culto, põe lá um latão pintado de preto como púlpito, bota uma calça skinny, uns pallet, um ambiente descolado, um pastor descolado, usando as gírias do momento ali, usando uns memes no slide. E é isso, é um evento. Às vezes até vem bastante gente, mas por que tu acha que esse paradigma de ministério de jovens não funciona? Cara, uma das coisas que a gente tenta trabalhar é que a nossa igreja, ela é uma igreja voltada para alcançar pessoas que estão sem igreja, né? E aí o que a gente pensa? Cara, o que o jovem sem igreja gosta? O que o jovem com igreja gosta? Gosta disso aí, né? Gosta desse estilo de culto, mini culto. Pegar a mesma ideia de um culto de domingo, uma pregação mais descolada, uma música mais, às vezes, mais rock and roll, se tu for de uma geração um pouco mais anterior, né? Tipo a minha, assim, né? Que era aquele... Se tu for de uma geração mais recente, vai ser a música mais lenta, essa música mais worship e tudo mais e tal, que é as músicas que bombam agora no meio gospel. Então é um culto mais jovial, né? Nas igrejas normalmente é um culto mais jovial. Como a gente quer alcançar o cara que normalmente não iria numa igreja dessas, a gente tem que fazer o que essas igrejas não estão fazendo. Então a ideia é a gente construir um ministério que seja atrativo para jovens que normalmente não frequentam igreja ou que desistiram desse tipo de igreja. Não que a gente não vai tentar alcançar o jovem que foi crente ou que é crente, que tá ruim na igreja dele e tudo mais e tal, mas não é o nosso foco principal, né? Quem a gente tá pensando, mentalizando quando a gente cria a nossa estrutura. Então a gente esqueceu tudo isso, a gente deixou isso tudo de lado, a gente, né, não olhou para esse jeito de fazer culto jovem e pensou assim, o que nós poderíamos fazer que geraria um ambiente onde essa galera possa relacionar, porque uma das dificuldades do jovem hoje é relacionamento. Ele não tem um ambiente legal onde ele possa relacionar, um ambiente bacana, com pessoas legais e tal. Vamos criar um ambiente onde ele possa relacionar, onde ele possa ouvir uma mensagem bíblica e contextualizada, né, que faça sentido para ele hoje, pegar histórias bíblicas que façam sentido para ele hoje, que resolvam os problemas dele hoje, e vamos fazer 100 horas para acabar. Né? O pessoal não sai pros pubs aí, pras festas e fica até tarde, não sei o que, na sexta-feira, no sábado. Vamos proporcionar para eles esse ambiente, onde eles vão estar cercados de gente crente, gente boa, gente que ama Deus e que vai estar ali tendo uma conversa, tendo outra, uma orientação e tal. Então a gente criou todo esse ambiente diferente do que simplesmente tu ir lá, assistir um culto e ir embora. Então a gente inverteu isso no sentido de, tipo assim, não, vamos criar um lugar que os caras queiram ficar. Eles chegam e tipo assim, cara, eu não tô com pressa pra ir embora, vou ficar aqui até a hora que der pra ficar, né? Uma hora da manhã, 1h30 da manhã, né? E eu só vou sair daqui, em vez de ser quando o DJ também sair, quando o líder também sair, né? É mais ou menos assim que eles fazem na sexta-feira, né, cara? Eu acho muito legal, porque isso é uma mudança de um paradigma mais de evento, um pouco mais impessoal e só com uma cosmética diferente ali no culto, para uma coisa de relacionamento. E eu sei que tu
começou todo esse novo paradigma de Ministério de Jovens, que tem dado muito fruto aqui, a gente fica muito feliz com isso, a partir de algumas leituras que tu fez da cultura atual e quais os conceitos que moldam a cabeça dos jovens de hoje. E um desses paradigmas, desses conceitos, é a revolução afetiva, que sim, tu usa muito para conseguir entender como é que eles pensam. Tu podia falar um pouco mais por que tu considera esse uma das características definidoras assim, da geração atual? Cara, a revolução afetiva a gente vive em revoluções, né? Tipo assim, a revolução sexual, lá na década de 60, 70, movimento hippie, não sei o que e tal, que vão mudando algumas coisas na próxima geração que está chegando, né? Então ela quebra um paradigma com a geração anterior e traz algo novo, algo que rompe, e aí a geração nova sempre propõe uma ruptura da geração anterior. E a revolução afetiva, que é o que está carregando essa nova geração, que é o que está levando essa nova geração, e aí com ela vem vários movimentos, cultura woke, movimento LGBTQIA+, e tal, todas essas coisas que envolvem a revolução afetiva, ela traz um novo pensamento, né? Lá na revolução sexual da década de 60, 70, com o movimento hippie, era a libertação sexual das pessoas. Tipo assim, cara, agora você vai viver o sexo à vontade, você vai... Sexo, drogas e rock and roll era o lema da galera, né, naquela época. Agora o foco não tá no sexo. Por mais que o movimento LGBTQIA+, pareça falar de sexo, né, da sexualidade das pessoas, o foco não é isso. O foco não é o sexo em si, a relação sexual. Tanto que alguns estudos mostram para nós que a geração Z, que é essa geração que a gente está abrangendo aí dentro do hype, ali, dentro do nosso grupo jovem, é uma geração que transa menos. Transa muito menos do que as gerações anteriores, do que a geração da década de 80, década de 90, os millennials e tal. Porque o foco da revolução afetiva não é tipo assim, você precisa transar, você precisa se libertar sexualmente e tal. O foco da revolução afetiva tá, o que você sente é quem você é. E aí isso tem um perigo. Parece bonito, parece legal, né? Tipo assim, eu vou viver pelo que eu tô sentindo, né? Eu vou ser autêntico, né? Que é normalmente o que a revolução afetiva quer vender é a autenticidade. Você só é autêntico se você vive tudo que você sente vontade de fazer, né? E aí isso gera uma série de problemas. Porque quando a gente vive pelo coração, a gente cria um problema. Jeremias capítulo 17, versículo 9, né? Jeremias vai dizer assim, ó: enganoso é o coração do homem, quem poderá entendê-lo? E Deus, sabendo disso, ele criou formas de colocar a gente nos trilhos. Porque ele sabe que quando a gente vive conforme o nosso coração, conforme as nossas vontades, cara, a gente gera uma série de problemas. A gente se enfia num monte de burrada, a gente faz um monte de coisa que depois a gente se arrepende, a gente cria problemas que não precisam, a gente toma decisões impulsivas, briga, faz bagunça, né? E aí o ser humano está cada vez mais emocional, né? Então a gente está fazendo uma volta, né? A gente se tornou uma sociedade racional, né? Uma sociedade científica, ateia, e agora a gente está indo para uma outra coisa. O pós-moderno, a sociedade pós-moderna, pós-cristã, é uma sociedade já não mais tão racional, mas espiritualista, assim, né? Tudo nos sentimentos. Onde eu me sinto bem é onde eu tô legal, né? Não, aqui eu me sinto bem. Eu venho no culto, eu me sinto bem, a mensagem aqui é boa, mas eu vou ali no centro espírita, é legal também, eu não sei o quê, o meu colega lê minha mão lá, né? E vê a minha sorte ali e tal. E isso reflete na área sexual, né? Então, tipo assim, a revolução afetiva, ela vem vendendo, ela vem trazendo uma bandeira, né? Ela traz a ideia de uma marca, uma bandeira, onde tu te identifica onde tu chega, né? Então tem 3 coisas que a revolução afetiva faz que ela meio que roubou do cristianismo, né? Tu cria uma comunidade mundial, internacional, que onde tu for, tu vai ser reconhecido. Então tu chegar na China hoje com uma pulseira LGBT, a pessoa sabe que você faz parte daquele movimento, que você acredita nas mesmas coisas que ela, que você tem a mesma percepção de mundo que ela, e que ali você vai ser bem acolhido. Então você criou um símbolo de identificação mundial, uma marca. Eu pertenço a um grupo, eu pertenço a uma comunidade mundial, né? Eles propõem uma solução para os problemas do mundo. Tipo assim, não,
vivendo desse jeito, vivendo baseado nos sentimentos, vivendo, deixando aquilo que você é refletir na sua vida, na sua sexualidade, isso vai resolver os problemas. As pessoas vão ser menos preconceituosas, as pessoas vão ter, o mundo vai ter menos problemas, porque o mundo é problemático por causa desse sistema que a gente tem, patriarcal e não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? E o que a gente vê é que não é isso que está acontecendo. O mundo não está melhor. As pessoas, a própria percepção da geração Z não é essa, né? Tu faz entrevistas com eles nessa área emocional, eles sentem que o mundo tá piorando, que a vida tá pior, que a vida tá mais triste, é uma geração mais triste que a anterior, é uma geração mais depressiva que a anterior, é uma geração que suicida mais que a anterior. Né? Então eles vendem essa propaganda da comunidade mundial que você pertence, que traz uma solução pro mundo e que ela transforma a sua vida, ela te liberta. Ela traz libertação para sua vida. Que me parece, né, o que o cristianismo deveria vender. Um novo evangelho. Um novo evangelho. É quase como se estivesse fazendo eles pegaram o que a gente faz. O que é o pecado na versão deles, o que é a boa nova, o que é a escatologia deles. E aí distorceram isso para fazer. O pecado deles é o conservadorismo. É ser conservador, é a igreja, o anticristo deles é Jesus, né, e tal. Tipo assim, cara, eles inverteram tudo, né, do que a gente faz, inverteram. O diabo traçou aí um plano de fundo aí que ele conseguiu fazer, né, tipo uma igreja, é quase como uma igreja, né, uma comunidade a qual tu pertence, né, e eu vejo que isso acaba se tornando um problema, né, porque, tipo assim, existem pessoas com problemas com problemas sexuais que elas se impõem. Tipo assim, o cara decide perverter e vai fazer um monte de coisa. Tem aquelas pessoas que nascem assim. Tipo assim, o cara nasceu com essa tendência. E tem aquelas pessoas que sofrem uma grande decepção, um abuso, alguma coisa. E para cada caso desses, a Bíblia tem um tratamento. Ela tem uma orientação, uma forma de tratar, né, de como é que eu vou caminhar com essa pessoa. Né? O cara que perverteu, cara, arrepende, volta, reorganiza a tua sexualidade, vive uma vida legal e bacana e tal. Né? O cara que nasceu assim, beleza, você vai ter que, né, tomar algumas decisões que são difíceis, se manter solteiro, mas, cara, todos nós somos pecadores e todos nós estamos todos os dias negando as nossas vontades, os nossos desejos para viver com Jesus. Né? A caminhada cristã é isso, né? É a abnegação, é carregar nossa própria cruz e tal, é fazer esse esforço em prol de Cristo e tudo mais. E a gente vê que aí eles criam esse pano de fundo em que, tipo assim, cara, você pode viver, né, do jeito que você quiser, conforme o seu sentimento, conforme o flow do momento, né? E aí, cara, isso vai gerando uma série de problemas. Então, a revolução afetiva, ela gera essa comunidade com um senso de pertencimento. Esse aqui é o meu grupo. Ela tem uma marca forte, bons slogans, né? O pessoal sabe criar bons slogans que a galera adere. Marcas, né? Símbolos, isso mesmo. E elas têm esse novo evangelho, né? Uma proposta de por que o mundo tá assim, como é que a gente vai resolver, para canalizar esse senso juvenil de querer fazer alguma coisa para deixar o mundo melhor. Sim. E principalmente, a identidade deles deixa de ser vindo da família, da sociedade, dos ancestrais, de uma coisa racional que ele parou, pensou e, isso aqui que eu vou fazer. E passa a ser direcionada pelos sentimentos. O que ele está sentindo no momento. Como é que tu vê esse novo paradigma de identidade baseado nos sentimentos, em como eu me sinto, se manifestar na prática, assim, nos jovens que tu acompanha, aconselha e vê se manifestarem nas redes sociais? Como é que tu vê se materializando isso? Cara, tu vê, por exemplo, assim, eles vivem em crise de identidade, né? Não só pela questão sexual, mas por tudo, né? Tem várias coisas, né, que geram essa crise de identidade jovem. Né? Tipo assim, cara, a geração dessa galera, a geração Z, é a geração que vem de pais separados, pais divorciados, é a geração e aí isso gera uma série de problemas emocionais, de desenvolvimento e tudo mais e tal. O filho vira uma barganha dentro do casamento, tem várias coisas que acontecem ali que são problema. A revolução afetiva, a questão da exposição à rede social, à internet e tudo mais, essa alta
alta descarga de adrenalina, de dopamina no cérebro, de prazer, essa renovação de prazer muito rápido no cérebro, acesso à pornografia e tudo mais, né? Isso vai gerando uma crise de identidade. Então, eu vejo muitos jovens apáticos, o sentimento de, tipo assim, tu olha assim, o cara meio triste, assim, meio pra baixo, né? Meio, assim, sempre meio... Parece que os ombros pesam em cima do corpo, assim, né? Cabeça baixa, não sei o quê. É uns idosos, né? Antes da hora. Antes da hora, assim, né? E, cara, é o hype da vida, né? A palavra, o hype, né? A gente escolheu esse nome por causa disso, que, tipo assim, cara, é um momento top da vida, né? Tipo assim, cara, é a melhor época da minha vida. Foi a melhor época. E eu fiz muita coisa errada. Eu já peguei um pouco dessas coisas também. Eu não fui um jovem feliz, assim, né? Que aproveitou tudo, mas eles estão perdendo um período muito bom da vida. Um período muito bacana da vida, né? Um período onde que a gente faz muita coisa legal, a gente cria muita amizade, desenvolve e tal. Aí a gente vê os jovens se isolando. Então eles vão para os jogos, por exemplo, vão para a questão de jogar online, não sei o que e tal, e cara, e ficam naquele relacionamento lá e não relacionam com outras pessoas presencialmente, né? Não que eu seja ruim, eu gosto muito, né? A gente gosta, né? Jogar um Warzonezinho ali, um Fifinho, um negocinho, Call of Duty, um RPGzinho, que eu também gosto, né? Um Skyrim lá e tal. Só que a vida não é só isso. O problema é quando, cara, a vida vira isso. Isso vira a vida do cara, né? Então essa crise de identidade, o cara vai tentando preencher com várias coisas. Vai tentando preencher com todas essas coisas que o mundo vai oferecendo para nós, as tecnologias, os fáceis acessos, distrações e tudo mais, e isso não vai satisfazendo. E não satisfaz, e aí o cara já acostumou com a dopamina rápida, e aí já não satisfaz mais, não sei o que e tal, e aí a galera vai ficando abatida, vai ficando apática, né? E aí isso gera, assim, até uma dificuldade de fazer os caras virem pra igreja, né? Que daí eles vão ficando meio bicho do mato, assim, eles não querem mais sair de casa, então ficou muito comum agora, depois da pandemia, a gente vê muitos jovens reclamando de fobia social, né? Então eles acostumaram. Foram 2 anos que eles ficaram sem relacionar direito com as pessoas, trancados dentro de casa, assistindo aula pelo computador, jogando pelo computador, fazendo tudo pelo computador, tudo pelo online. E aí quando eles saíram, assustou, né? Bateu medo. Porque é um período de formação do cérebro, do caráter, da mente e tal. E aí esse período criou-se uma lacuna ali. E aí agora tu tem que recuperar esse negócio. E aí gera uma série de problemas. Então, assim, eu vejo dificuldade em fazer eles virem pra igreja, convencer eles de, tipo assim, não, vai lá, tá, mas vai ter gente, cara, não dá, né? Se não tivesse gente, eu iria, né? Porque, tem um cara legal, mas tem gente lá, não sei o que, né? Não, mas o pessoal é legal. Aí você diz, não, mas eu vou me sentir sozinho, eu vou me sentir excluído. Cara, mas vai lá, vai ser legal, o pessoal vai te receber bem e tal, né? Aí o cara chega, o cara fica encolhido, cara, né? Até começar a soltar, tu vai dar um abraço num desses, o cara faz todos assim, né? Eu brinco com alguns deles, assim, que já, tipo, passaram disso e que tu vê, assim, que Jesus transformou os caras, né? E aí você assim, cara, eu ia te abraçar, tu fazia assim, não sabia nem o que fazer com os braços, assim, ficava, né, com os braços sem saber onde colocar, né? E agora tu vem, tu me abraça, quase me quebra a costela, né, e tal. Porque ele aprendeu a relacionar, aprendeu a ter esse momento de contato físico, a olhar nos olhos, a ter uma boa conversa, né, e tal. E eles precisam disso, cara. Os jovens precisam disso. Eu vi que a questão que tu tinha citado antes da revolução afetiva, ela é uma coisa mais no campo ideológico, assim, né? É uma certa... São conceitos que são vendidos para eles absorverem e orientarem quem eles são a partir daquilo. Mas tu citou outras coisas que vêm de outros lados. Por exemplo, como é que a tecnologia afeta o cérebro dessa geração, o jeito dela relacionar ou fragmenta a atenção deles e vicia o cérebro deles uma dopamina rápida de vídeos de 15 segundos e o mundo lá fora não dá tanto dopamina que nem aquela experiência ali online no celular. Como é que tu vê o impacto da tecnologia tornando essa geração mais ansiosa e que outros impactos tu vê nos jovens que chegam aqui no Hype, que é o nome desse ministério de jovens? Cara,
Tu vê assim, até na forma de levar a mensagem pra eles, eu tive que ir adaptando e mudando ao longo do tempo pra conseguir manter a atenção deles, né? Então, tipo assim, lá no começo a gente era em 5, 6 pessoas e tal, a gente sentava numa mesa, a gente conversava, não tinha slide, não tinha nada, abria o celular, lia umas passagens bíblicas, né? Explicava a história, trocava uma ideia ali, fazia, né? A gente usa aqui a pregação de um ponto, se você não conhece, cara, estude sobre isso, muito bacana, muito bom pra contextualizar e tal. E fazia a pregação de um pouco mais na mesa, assim, né? Que nem a gente conversando aqui e tal. Daí um conversava, o outro falava, né? E tal. Aí a coisa foi crescendo, foram chegando mais pessoas. E aí eu comecei a observar que aquele jeito ali não dava mais. Aí eu tive que botar um slide, botar um negócio. Só que daí o slide, muito tempo ali também parado, cara, tu perde o cara. O cara não fica. Né? Por quê? Porque ele tá acostumado com aquela frequência do Instagram, do TikTok, da rede social, do jogo que ele joga, né? Pra quem joga Warzone, cara, é uma loucura às vezes, né? O cara chega rushando assim, né? O Luiz aí, nosso amigo que sai rushando de sniper, né? Por aí, né? Cara, é uma coisa frenética, o cérebro a mil. E aí, se tu não acompanha esse ritmo, cara, os caras vão dormir sentado ali, os caras vão distrair, vão pegar o celular, vão conversar com o cara do lado e tal, né? E aí eu vi isso aí uma vez, o Matheus foi pregar uma vez com nós ali, a primeira vez que o Matheus foi dar mensagem ali com nós ali, e aí ele foi na conversa, assim, no celular ali e tal, e aí eu via que ele ficou, né, tipo, a galera começava a conversar e começou a dispersar e não sei o que e tal, né, e aí ele chamando assim, não, e aí fulano, fala aí um negócio, né, pra trazer os caras de volta, porque eles são muito distraídos, né, e essa exposição a internet, aí tem alguns estudos que mostram que, por exemplo, não sei se é uma epidemia, mas o aumento do TDAH, dos casos de TDAH, não está relacionado diretamente ao diagnóstico, porque a maioria das pessoas vai dizer, não, aumentou os profissionais que dão diagnóstico sobre isso, aumentou os casos, né? Mas a gente vê alguns estudos relacionando o aumento do TDAH à exposição à rede social. Né? Porque tu muda a forma como o cérebro lida com essas experiências de prazer e com essas experiências de aprendizado e de informação e tudo mais. Então o cérebro vai criando conexões diferentes, ele vai mudando, fisicamente ele vai mudando como ele faz essas conexões e esses links cerebrais a ponto do cara já não conseguir mais absorver uma informação no estilo antigo, né? Tipo assim, cara, fazer o cara pegar um livro, tipo assim, né? Eu quando eu tava na minha juventude, lá na minha adolescência, eu era meio comunista, assim, né? Quem não teve uma fase meio comunista? Professor de história era muito legal, né? E aí eu fui na biblioteca da Unicinos e peguei o Capital pra ler, né? E li o Capital, cara. É um camalhaço, assim, de folha, assim, né? É muita coisa, né? Um português meio arcaico, assim, meio pesado, mas eu li, tipo, eu vou ler isso aqui, vou entender e tal, né? E eu li, entendi e tal, né? E perdi um tempão ali, né? Porque não me serviu de muita coisa, né? Eu achei que era uma coisa e era outra, era um livro de economia, não era o que eu tava pensando na época, né? E aí, cara, tu pegar e passar uma informação desse jeito quadrado, desse jeito que a gente está acostumado a receber, que a gente foi criado a receber, já está mais difícil. Não é impossível, né? Tem jovens que leem livros grandes, tem jovens que, né, o cara aprende. Da mesma forma que o cara aprendeu a receber informação rápida, curta, em vídeos de 15 segundos, ele pode reaprender a receber informações do outro jeito. Tem que treinar o teu cérebro para isso, né? Se a gente não treinar, não aprende. Então o cara pode aprender, o cara pode, mas fazer essa movimentação é difícil, né? Então, tipo assim, eu tive que adicionar, por exemplo, vídeos à mensagem, músicas, trechos de música. Então, tipo assim, eu inicio a mensagem, dou um pouco da mensagem, vídeo. Né? Aí passa um vídeo, aí daqui a pouco mais um pouco de mensagem, uma música. E aí, pra chamar a atenção, um negócio diferente ali e tal. Fica mudando a marcha o tempo inteiro, assim. Isso aí. Aí, fala um pouco mais, fica um pouco mais lento, fala um pouco mais sério, fala um pouco mais, né, aí o cara fica, né, aí passa um slide vem um meme, daqui a pouco vem um negócio engraçado, daqui a pouco vem um negócio mais sério. Aí essa oscilação gera mais ou menos essa oscilação, essa cadência, né, que a rede social acaba gerando pro cara. Só que num ritmo um pouco mais lento.
né? Porque na rede social ele tem a opção de passar, se ele quiser, né? Ali, enquanto tá dando mensagem, ele não tem essa opção, né? Então ele fica até o final e ele presta atenção. E é legal, cara, ver como eles concentram na mensagem. Né? Mas tu tem que entender, tu tem que entrar dentro da mente deles lá e entender como funciona. Né? Tipo, eu não sou muito velho, né? Cara, eu tenho 30 anos, né? A gente é novo ainda, né? A gente é praticamente da geração Z, né? Praticamente. Um pezinho lá, um pezinho aqui. Um pezinho aqui, né? Praticamente que eu cresci já com celular, quase, com internet. Mas é nítida a diferença. Já tem muita diferença. Muita diferença na forma de enxergar o mundo, de pensar, de raciocinar as coisas, né, e tal. E aí, cara, tu precisa entrar na mente dos caras e entender como eles pensam. Cara, eu acho muito legal essa tua atitude de lidar com jovens, até com coisas assim que reconhecidamente que são problemas dessa geração, né? Tem aqueles pastor mais old school, assim, que chega, nessa geração tá tudo errado, porque não sei o quê, porque na minha época era diferente, eles têm que aprender a fazer as coisas do jeito que era da época dele. Mas tu não, tu fez uma leitura e tu tentou adaptar o teu jeito de fazer mensagem, de pregar ao jeito que eles são, não importa se seja características boas ou ruins, né? Variando os estímulos no meio da mensagem para o cara manter a atenção. Isso eu acho muito legal, eu acho que isso também é uma coisa que faz o Ministério de Jovens do Hype dar certo, que talvez outros não deem tanto certo, que fazer essa leitura e conseguir se adaptar. Isso eu acho muito bacana, cara. Teve uma mensagem, eu dei ela esse ano, agora não me lembro ao certo quando é que foi, né? E aí eu faço uns negócios assim, eu busco referências na cultura deles lá, né? No que eles gostam de assistir, no que eles gostam de ver e tal, né? Então às vezes eu preciso olhar uns doramas, preciso olhar alguns animes, eu tenho que olhar alguns filmes, né? Coisa que às vezes, não tô tão afim de olhar isso aqui, mas vou olhar. E cara, acabo gostando, né? Porque é bom, é legal, tem bastante coisa legal. E aí até os doramas eu tô gostando agora, né, cara? Até o coraçãozinho, pessoal. Me pegou o dorama. O dorama me contextualizado. Pegou, né? Pousando no Amor é bom demais. Eu que tô começando a olhar esse aí. Esse é bom, esse vale a pena. E aí, cara, eu peguei e fiz uma mensagem, era sobre a amizade, sobre não desistir das pessoas, né, não abandonar os amigos. Aí eu falei numa parte da mensagem assim, porque esse personagem que vai aparecer agora é um cara que não desistiu dos amigos, que lutou por eles, que foi traído, mas foi atrás do cara e não sei o que e tal, né, e enfrentou coisas pesadas e difíceis, se sacrificou pros seus amigos, quase que dando a vida por eles, né. Aí, foto do Naruto. A galera enlouqueceu, né? O Naruto, isso aí, isso aqui. Só que esse cara que vai aparecer agora, ele fez mais coisas, né? E ele deu a vida pelos amigos. Ele não só quase deu, mas ele deu a vida pelos seus amigos. Ele chamou aqueles por quem ele deu a vida de amigos. E aí, Jesus. Né? Então, eu faço eles linkarem as coisas que eles gostam com a Bíblia. Porque uma coisa que eu percebi é que assim, ó, essa geração, eles não têm quase que nenhuma conexão com Deus e com a Bíblia. Eles são criados em lares de pais gnósticos, pais ateus, que não tem nada a ver com a Bíblia, ou em famílias que estão nessa linha mais espiritualista, assim, sabe? A família é católica, mas vai em todas, né? Vai em qualquer coisa que dizem que é bom, que é legal. Tem boas vibrações. Isso, boas vibrações, manda energia pro universo, não sei o que e tal. E aí eles crescem dentro de casa sem nem ter a Bíblia lá aberta no Salmo 91, ou aquele quadro da Santa Ceia na parede, ou uma cruz no quarto de alguém, no meio da sala e tal. Qualquer referência à fé cristã foi tirada do meio deles. Não tem referência. Então eles não conhecem nenhuma história. Eles não conhecem as histórias da Bíblia, eles não conhecem o que a Bíblia fala e tal. E muita coisa no storytelling, de como as histórias são contadas, de como essa coisa do herói que se sacrifica, do não sei o que, tá muito conectada à Bíblia, principalmente do lado americano, né? Porque os americanos usavam a ideia, né, do storytelling bíblico para contar as histórias nos filmes deles, nas coisas e tal, né? E aí muita coisa que a gente vê nos filmes e nas coisas e tal, tem origem lá na Bíblia. Ou são problemas humanos que têm uma resposta bíblica. São pecados com resposta bíblica. Né? Ou tem alguém na Bíblia que passou por uma história parecida. Ou tem alguém na Bíblia que fez algo semelhante. Ou tem uma história na Bíblia que é muito similar àquela, mas o final é diferente porque esse cara confiou em Deus e fez certo. E o cara do filme, o personagem, não conhecia Deus, não sabia quem era Deus e aí fez errado. E aí quis vingança, quis não sei o que, mas aquele que amava Deus, a vingança é do Senhor, não sei o que, sabe?
E aí eu faço esses links para dizer assim, tipo, cara, o que vocês estão vendo aí não é novo. Isso aí foi inventado há 2, 3, 4, 5 mil anos atrás, quando Deus estava escrevendo a história dele pra gente ter hoje. Então, tá aqui. Você só não sabe disso, mas tá aqui. Né? Tipo, tudo que você admira, tudo que você acha legal, todos os seus heróis e personagens favoritos, todos eles, se tu for analisar as histórias de vida dos caras, vai ter um link bíblico lá pra te achar alguém que... Então uma das minhas missões é fazer com que essa galera entenda que a Bíblia é importante. Porque pra eles, cara, é um livro antigo, é um livro que não faz sentido. Muitos deles nem entendem, tipo assim, eles acham às vezes que é um livro que uma pessoa escreveu, tipo ele do início ao fim, né? Então, tipo, eles não entendem que é uma coleção de 66 livros, vários autores, escrito em 3 continentes, pessoas de culturas diferentes, escrito em hebraico, grego e aramaico. Só Deus pode fazer uma coisa dessa. Só Deus pode criar um livro tão coerente, perfeito, de Gênesis, Apocalipse, tudo se conectando por causa da semente, que é Cristo, né? Que vem caminhando na história, ele surge, aparece, faz o que tem que fazer e depois deixa a esperança para nós da vida futura. Eu tenho que... uma das minhas missões principais é mostrar para eles que, cara, a Bíblia tem as respostas. Que o problema que ele está sentindo hoje, de desânimo, solidão, que o sentimento às vezes de abandono da família, porque eles sentem muito isso, abandono da família, essa ansiedade constante em que eles vivem, a crise de identidade que eles sentem, o não saber lidar com os sentimentos, porque daí como o sentimento está muito aflorado, né, tipo viver pelo sentimento, eles às vezes não sabem lidar com isso, e aí ficam perdidos. A Bíblia tem as respostas. Tá tudo aqui. Tá tudo aqui na Bíblia, personagens que passaram por isso, que enfrentaram isso, que venceram isso e aquilo. É só a gente parar e olhar pra cá, olhar pra Bíblia. Top. Eu acho bacana essa questão que tu entra no mundo deles e de dentro do mundo deles tu pega pela mão e leva até a Bíblia. Tu não fica lá de cima falando da Bíblia, vocês que venham e entendam. Não, você faz esse movimento. Isso eu acho que também é um diferencial pro negócio dar certo. Pra mim, o exemplo principal disso é Paulo. Lá, acho que é Atos 17, quando ele chega pra pegar em Atenas, né? E aí a coisa não tá indo bem e tal, não tá dando muito certo. E aí eles chamam ele pra pregar lá no Areópago lá, e ele começa a usar as referências dos caras. Ele vai lá e cita um filósofo, vai lá e cita um poeta, ele usa o monumento ao Deus desconhecido e tal, porque ele conhecia a cultura dos caras, sabia o que aquilo ali significava pra eles, e que tinha uma história ali por trás daquele negócio, e que se ele usasse aquela história, eles iam dar atenção pra ele. Então, eu faço mais ou menos esse movimento, né? Paulo é minha inspiração nesse sentido, assim, né? Tipo assim, cara, aqui tá a minha inspiração de como é que eu devo proceder, né? Como é que eu devo me preparar, me organizar para dar as mensagens, né? Para que eu consiga alcançar essa galera. Em vez de poeta grego, Naruto. Naruto, Naruto, contextualização. É Boruto agora, né? Boruto, alguns animes mais novos aí que eu não conhecia, tô conhecendo agora, né? Tô tendo que aprender uma leva de animes novos aí também, né? Muito bacana, cara. Tu citou de passagem em vários momentos a questão da influência que a família tem, né? As famílias fragmentadas que os jovens têm hoje. Como isso influencia a visão de mundo que eles têm, como essas famílias secularizadas, assim, que não têm Deus, né, na sua cosmovisão, como é que elas influenciam a cultura, a falta de cultura cristã dessa geração, e como é que essa má relação com os pais, que é muito comum, influencia até a percepção que eles têm de quem Deus é, né, como um pai, essas imagens que a Bíblia traz de Deus como um pai, às vezes não funcionam bem para eles. Como é que tu vê essas situações familiares dos jovens impactar no teu ministério, assim, no dia a dia? Cara, eu não tenho, eu quero ter, eu ainda não tenho, assim, tipo, anotado certinho quantos jovens eu tenho que são de famílias divorciadas, de pais que se separaram, ou foi criado pela avó, não sei o quê, mas que não tem uma família, digamos assim, bem estruturada, né? Tem problemas. E às vezes mesmo que tem a família, tipo, é zoada, assim, né? É bagunçado. Mas assim, ó, uns 80%, né, do público que frequenta aqui, que os jovens que vêm... É muito. É de famílias de pais separados. Às vezes o pai e a mãe separou, a mãe casou com uma mulher e o pai casou com outra mulher e tem outros filhos, e aí abandona
meio que abandona ele, ou tá sendo criado pela avó, ou por um tio, ou o pai e a mãe casou com uma pessoa que não gosta. Aí, tipo assim, às vezes o novo companheiro da mãe não gosta deles e tal, né? Então, essa figura paterna, ela tá completamente bagunçada na cabeça deles, né? Então, tipo assim, normalmente, né? Eu converso com eles, assim, normalmente, eles não gostam do pai, né? A mãe também, em vários casos a mãe também, mas principalmente o pai, porque tem um padrão social que, tipo assim, normalmente o pai abandona a família, né? O pai abandona, vai viver outra vida, vai criar outra família e tudo mais e tal, né? E abandona os filhos, abandona a família, e aí gera esse sentimento ruim a quem é o pai. E aí, muitas vezes, quando eu vou ler na Bíblia passagens que Deus se apresenta como pai, né? Eu preciso dizer para eles, ó, não, mas não é o seu pai, não é esse pai. Esse é o Pai eterno, né? Esse é Deus. Ele é um pai diferente. É um pai que é como o seu pai deveria ter sido, mas não foi. Eu evito às vezes usar passagens que falam como pai, ou pegar uma tradução um pouco melhor, ou usar termos como Senhor, Deus, né? Mas quando usa a palavra pai se referindo a Deus, eu contextualizo para eles o que isso significa. Eu explico, eu paro um pouco ali o que eu estou falando na mensagem, ó, mas esse pai aqui não é o seu pai, não é o pai que te magoou, não é o pai que te abandonou, não é o pai que te bateu, não é o pai que bateu na sua mãe e fugiu de casa, não é o pai que chegava a beber todos os dias e tal. E aí, o que normalmente eu digo para eles quando eu tô tendo conversas mais próximas, né? E aí eles trazem esses problemas, essas dificuldades de relacionar com a família. Eu digo assim, cara, a sua família não é mais a família referência para você. Você veio para cá, você batizou, você tá caminhando com a gente, cara, agora a gente é a sua família. A gente é a família de Deus. Você foi enxertado junto com nós nesse negócio aqui e nós somos seus irmãos, nós somos o... Tu quer ter uma referência de pai? Olha para os bons pais da igreja. Olha para a igreja, as referências que tem dentro da igreja de pai, de mãe, cara, essas vão ser as tuas referências agora. Tu quer ser um bom filho? Não olha para os filhos fora da igreja, olha para os filhos de dentro, ó, vê bons filhos de dentro da igreja e diz assim, cara, essas são as minhas referências de filho agora. Essas são as minhas novas referências de família. Então, às vezes eu vejo muitos deles reclamando ou dizendo que não querem casar, ou não querem relacionar, ou não querem levar um relacionamento com outra pessoa a um passo de um casamento, porque, tipo, tem experiências ruins em relação a isso. Aí eu digo pra eles, cara, esquece tudo isso, né? Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, mas esquece. Esquece que agora a tua referência de família é essa família. Olha para mim, olha para o Mateus, olha para os pastores da igreja, olha para os caras bons da igreja, as pessoas que tu vê que são pessoas corretas, certas, que estão vivendo uma vida bacana. Essas são as tuas referências de família. Essa aqui, essa comunidade agora aqui é a tua família. A gente vai te suprir mais que a tua própria família, né? Às vezes a tua família não vai te dar atenção no problema que tu tá passando, mas a gente vai te dar, a gente vai te amar, a gente vai te abraçar, a gente vai te acolher, a gente vai sentar e vai te ouvir, a gente vai te ajudar a resolver se precisar, a gente vai fazer alguma coisa sobre isso, vai correr atrás e tal. E aí eles começam a mudar o foco da questão familiar. E aí eles começam a olhar para a igreja, para as pessoas da igreja, para nós e para mim, eu me coloco, né, como também essa referência para eles. E aí eles começam a mudar a forma como eles enxergam a família. Cara, eu acho muito bacana essa leitura que tu conseguiu fazer dessa geração, né? Revolução afetiva, identidade baseada no que eles sentem, a questão da tecnologia que fragmenta a atenção e afasta eles do mundo real, né? Cria essa ansiedade social porque eles não têm prática com pessoas em mundo real. Questão da família que muda a percepção que eles têm do que é uma família, de quem é um pai e fornecer esse ambiente aqui. Então, aí tem algumas leituras, né? Como é que tu acha que o evangelho responde isso e como é que tu acha que muita gente até bem intencionada, né, dentro das igrejas responde errado a esses problemas culturais que os jovens têm hoje? Eu vou começar pelo final, né? Os erros que eu vejo. A principal coisa que essa geração precisa para resolver esses problemas é ser amado. É simples.
Uma das coisas que eu coloco como carro-chefe no nosso ministério, e aí eu tento passar isso para os nossos líderes, toda vez que a gente senta para conversar, eu reforço isso com eles, eu converso com eles sobre isso, tento ensinar para eles como fazer isso quando eles não sabem, cara, é amar as pessoas. A gente precisa amar os jovens. Por quê? Cara, nesse ambiente de família desestruturada, de ideologias sendo enfiadas para eles goela abaixo, de ideias sendo colocadas na cabeça dele e de ansiedade, o que falta para eles é amor. Eles não recebem amor em casa. Esse viver baseado no sentimento não responde à necessidade deles de amor. E o celular, a exposição à internet, a exposição às redes sociais só piora isso e deixa eles mais ansiosos, porque daí eles veem pessoas se amando na internet, se amando, né, entre aspas, né, postando fotos. O slogan é toda forma de amor, que estão se amando e tal, ou tipo assim, o fulano namorando, ou fulano com uma vida bacana, com uma vida legal, isso vai gerando mais ansiedade. Tu vê assim, eu sigo algumas páginas de meme, assim, né, tem o South America Memes lá, eles, cara, toda semana, quando eles postam lá os memes da semana, sempre tem um meme sobre, tipo assim, eu tô namorando, tá todo mundo namorando e eu tô sozinho. Né? Tô sempre sozinho, abandonado, né? Comigo nunca dá certo, nunca funciona. Porque eles vivem nesse ambiente sem amor, esse ambiente frio, familiar, escolar e de amizades. Ninguém demonstra carinho, atenção e de realmente se importar com o cara, sentar e tipo assim, cara, eu me importo com o que tu pensa, eu quero saber mais, me conta um pouco mais da tua vida, como é que tu pensa sobre isso, o que tu sente sobre isso, né? Eles não têm isso em lugar nenhum, eles não sentem isso em lugar nenhum, né? Então, um dos erros, que eu acho que talvez é um dos principais erros que a maioria das igrejas comete na hora de fazer ministério jovem, é fazer isso voltado para dentro de casa, e fazer isso sem amor. Porque tu faz o evento, né, que a gente estava falando, para entreter os jovens da igreja, só para manter os jovens dentro da igreja. Tu não faz ele pensando nos de fora, mas tu faz para manter os jovens dentro da igreja. E aí, cara, tu não precisa de amor para fazer isso. Tu precisa dar o que eles querem. Que é o quê? É um estilo determinado, é uma música específica, é uma luz apagada, é um canhão de LED aqui no canto, não sei o quê. Durante um bom tempo, o Hype não teve nenhuma dessas coisas. A gente não tinha nada disso, né? Antes da gente mudar de prédio, quando a gente tava na igreja antiga lá, cara, era a luz branca, né? Parecia um hospital, né? Aquela luz branca, assim, sem regulagem nenhuma, não tinha opção, era, né? E sem muita coisa para enfeitar. Era uma mesinha de doces ali e tal, e coisa ali, e o lanche no final e tal, e deu, né? Era isso. Mas funcionava. Por quê? Porque apesar de não ter essas coisas que eles gostam e que deixam o ambiente atrativo, tinha o principal, que era amor. Eles chegavam lá, eles eram abraçados, eles eram bem recebidos, alguém parava e ouvia eles, prestava atenção, olhava nos olhos, e às vezes era o primeiro contato visual de verdade que eles estavam tendo em muito tempo, né? E aí isso fazia tipo assim, pô, o que tá acontecendo aqui? Esse lugar aqui é diferente, tem alguma coisa estranha aqui, esse pessoal gosta de abraçar, esse pessoal gosta de conversar, esse pessoal recebe bem, né? Eles ficam meio desconfiados no começo, mas depois eles veem que é sincero e vão se soltando. Então, tipo assim, não importa muito a forma como você vai fazer, né? No fim, o que realmente importa de verdade para o ministério ter sucesso é tu entender como é que funciona a cabeça dessa galera e tu amar eles. Às vezes, para as gerações mais velhas, é difícil amar essa galera, porque eles não estão acostumados com as coisas que eles gostam. Acho estranho aquelas músicas, né? Música de anime, rap de anime. Quem é que ouve esse negócio de rap de anime, né? Funk, né? Essa aí eu descobri também esses tempos aí, cara. Que loucura, né? E todas essas coisas aí que tem, mas tu precisa se interessar. Porque ali tu vai entender como é que eles funcionam. Como é que a mente deles funciona, o que eles estão pensando, do que eles estão se alimentando, o que eles estão buscando para eles. É na música, é no filme, é no desenho, é no jogo, é na conversa, é no que eles estão lendo, no que eles estão assistindo, os conteúdos que eles estão consumindo, né? Aí tu sabe como é que eles se sentem, o que está acontecendo com eles, como é que você pode amar eles melhor. Então eu acho que um dos principais erros, cara,
quer fazer o culto lá, né? Faz, mas ama. Ama a galera. Ama a galera que aí tu vai ter eles de verdade. Né? Então, eu coloquei isso como meta, né, pro nosso ministério. Tipo assim, a gente precisa amar essa galera. A gente precisa deixar ser usado por eles. Né? E às vezes é uma coisa que é difícil, né? Quando a Bíblia fala no servo, porque nós somos servos, somos escravos, o pessoal romantiza, né? Tipo, não, sou servo de Deus, né? Né? Mas aí a pessoa te pede uma coisa, não, eu não vou dar, eu não vou fazer, porque não sei o quê. Ele tem mão e braço, ele que vai lá e pega o negócio, né? E tal. Cara, eu deixo eles me usarem o meu tempo, usarem a minha a minha atenção, os meus recursos, a minha casa, né? Eu vou lá pra casa e fico lá em casa e tal, e a gente, né, conversa, e aí a gente se diverte um pouco, e às vezes a gente fala um pouco sério e tal, né? Eu deixo eles me usarem. Porque aí eles sentem que estão sendo amados. Eles sabem que não é só o abraço, qualquer coisa que acontecer com eles e eles precisarem, eu vou estar ali para ajudar. Eu vou estar ali para amparar eles, eu vou estar ali para auxiliar eles nessa coisa. Então a resposta do evangelho para essa geração é essa, né? Para gerações anteriores, muita gente tu pegava no raciocínio. Tu pegava o cara na explicação técnica, teológica da coisa, aí tu convencia o cara a vir na igreja, não, porque eu entendi, né? Eu entendi e tal, e aí eu vou, né? Essa nova geração, cara, tu vai pegar eles amando. Pode explicar o que tu quiser para eles, pode, né, usar os melhores argumentos, as melhores técnicas de vocais e de argumentação e de explicação e tal, mas se tu de verdade não olhar nos olhos, não dar uma atenção real ao que o cara tá falando, tu não realmente se preocupar com o problema dele, tu não conectar o teu coração ao coração do cara, aí não vai pra frente. Cara, eu acho que essa é a solução do evangelho que dá para esses problemas. Eu acho que teve muita gente assistindo que pesquisou no Google o que é funk. O que é funk? E não sabia o que era, né? Eu acho que aconteceu. Você vai ficar assustado. Tem coisa aí. Não quero interromper o seu podcast, é só um recadinho perguntando se você já viu os nossos cursos gratuitos disponíveis no nosso site. Se você está curtindo esse podcast, eu garanto que você vai gostar dos nossos cursos também, vai poder aprofundar muito lá. Então, clica no link aqui no QR Code ou na descrição aqui embaixo e dá uma conferida. Agora, bora de volta ao podcast. Mas, cara, a gente fez uma leitura dessa geração, né? Uma leitura sociológica, e a gente apresentou o que o Evangelho dá de resposta. Na prática, como é que a gente faz isso acontecer, por exemplo, aconselhando esses jovens? Vamos dizer que chega um jovem lá pra ti, e ele chega pra ti e fala, não, Anderson, eu sou, na verdade, assexual. E aí, como é que tu leu o que ele disse, mas o que ele tá querendo dizer com o que ele disse? E como é que tu faz o caminho pra aconselhar e responder essa pessoa, nesse caso, por exemplo? Tem um cara que eu gosto muito, vai ficar a dica aí pra quem for assistir o podcast, que é o David Ricker. Cara, recomendo muito ele. Ele fala sobre essas questões e ele conta uma história muito legal, que ele disse que a filha dele, 10, 12 anos, eu acho, chegou em casa um dia dizendo assim, pai, eu curei o meu colega, que ele era assexuado e agora eu curei ele. Né? Daí o pai dele, ele parou, olhou assim, pensou assim, tá, peraí, vamos com calma, né? Por que tu acha isso? Não, porque ele falou que gosta de mim, não sei o que, eu acho que eu curei ele, pai. Né? Daí ele pensou, né, e entendeu o que estava acontecendo. Porque como é que a revolução afetiva funciona? O que você sente é quem você é. Então eu sinto, eu sou. Né? Provavelmente, rapaz, 9, 10 anos de idade, chegaram para ele e perguntaram assim, o que tu é? A pergunta não é nem do que você gosta, mas o que você é. Então o que você gosta é o que você é. Provavelmente ele não estava gostando de ninguém naquela hora, né? Não estava interessado em ninguém, os colegas tudo meio feios, os guria feios, né? Não estava afim de ninguém. Ele pensou assim, não estou gostando de ninguém, então eu sou assexuado. Sou sexuado, né? Só que isso não é verdade. Ele é heterossexual. Mas, porque naquele momento ele não estava gostando de ninguém, a revolução sexual diz que você é o que você sente, ele disse, não, eu sou sexuado. Né? E aí ele compra o pacote.
Ele compra o pacote e aí ele passa a tentar viver como uma pessoa sexuada. Ele cria uma luta que ele não precisava estar nela, né? De agora tentar, não, agora eu tenho que não gostar de ninguém. Eu não posso sentir atração por ninguém. Aí fica naquela coisa, não, começa a colocar isso na cabeça e tal, né? E começa a aprender sobre isso, ler sobre isso, e como é que vive uma pessoa sexuada, e o que ela pensa, o que ela sente, aí vai pro YouTube, vai ler alguma coisa e tal. E aí se alimenta disso. E aí daqui a pouco isso passa realmente a ser verdade, né? A vida da pessoa. Ou ela vai ficar lutando com isso, vai ficar angustiada por isso, vai gerar angústia, vai gerar tristeza, vai gerar um monte de coisa na vida dela. E aí provavelmente ele é heterossexual e se interessou pela menina e disse assim, te achei bonita, gostei de ti. Né? E ela pensou, curei ele, né? Só que eu sou assexuado. Ela pensou, curei ele, então tô curando ele. Começando um processo de cura aqui, né? E aí ele conta essa história, né? Pra mostrar isso. Para exemplificar essa questão de como é que isso funciona na cabeça da criança, até, né? Nem do jovem, é da criança, né? Então, quando vem casos assim, para mim, que eu faço? Qual é o caminho que eu faço com a pessoa? Eu não posso chegar pro cara, abrir lá Levíticos lá e dizer assim, não se deitará homem com outro homem. O cara vai, então tá, tchau pra ti, vou embora, não sei o que, não quero mais saber de igreja, não sei o que, né? Provavelmente isso é o que vai levar uma boa parte aí dos cristãos pra cadeia no futuro, né? Tipo, eu talvez vou ser preso por causa disso, a gente vai acabar indo pra cadeia por causa disso, né? Porque a gente ainda pode falar sobre isso, porque a gente tem liberdade, né? Mas não é uma opinião, não é minha opinião sobre a sexualidade. Não tô falando a minha opinião, o que eu acho. Eu tô falando o que Deus disse na Bíblia sobre sexualidade. É o que a nossa fé tá falando sobre como deve ser a sexualidade do homem e da mulher heterossexual dentro do casamento, para evitar uma série de problemas, porque Deus está protegendo a gente e é assim que Ele quer que as coisas funcionem. Então, o que eu construo com o cara? A primeira coisa que eu construo com ele não é tipo assim, o seu desejo é pecado. O que você quer fazer, o que você está sentindo é pecado. Eu quero chegar aí, mas eu não vou direto nessa coisa. Eu começo a construir com ele um caminho. Eu digo assim, cara, a primeira coisa que você precisa entender é que viver baseado nos sentimentos é errado. O coração é enganoso, o coração vai te levar para maus caminhos. Viver baseado nos sentimentos é um problema, e aí às vezes eu começo falando não da parte sexual, começo falando de outras coisas, né? Tipo assim, você já não sentiu vontade de matar alguém? Aquele colega chato, o cara no serviço, o cara na escola. Não, é verdade, às vezes tem uns caras que dá vontade de dar uns tapas, não sei o quê. Você fez? Não fiz. Porque você sabe. Se você viver conforme as suas emoções, não dá problema. Mas, não, é verdade, não dá pra viver conforme as emoções. Se o cara te fechar no trânsito, descer do carro lá, ir lá, dar uns tiros no cara, dar umas porradas, dá pra fazer? Não pode fazer isso aí. Por quê? Porque viver conforme as emoções dá problema. Até chegar na área sexual, eu preciso fazer o cara entender, na cabeça dele, que ele não é o que ele sente, mas ele é o que ele faz. Ele pode ter vontade de mentir, ele pode escrever uma mentira aqui no celular e tal, mas se ele não der o enter e enviar a mentira, ele ainda não pecou. Ele ainda tem a oportunidade de apagar, então ele tá com vontade de fazer a coisa errada, mas ele pode ainda até fazer, antes de fazer, reverter isso e não pecar. É assim que Deus lida com o pecado. É isso que mostra quem tu é. É o que você faz no final. Então a gente tem um monte de desejo ruim, a gente tem um monte de vontade ruim, a gente quer fazer um monte de coisa ruim, mas a gente não faz. Por quê? Porque o Espírito Santo vai freando a gente. Porque às vezes o cara, mesmo sem ser crente lá, aquela graça comum lá, aquela consciência lá no fundo da cabeça dele lá, diz lá, não faz isso, não faz aquilo, né, e tal. Sociedades inteiras que viveram separadas do cristianismo tinham regras básicas muito similares às regras lá, noáticas lá e tal, as coisas mais básicas da fé cristã, tipo não matar, não roubar, não importa onde tu estiver no mundo, matar e roubar sempre vai ser ruim, sempre vai ser errado. Tirar a mulher de alguém sempre vai ser ruim, sempre vai ser errado. Por quê? Porque isso está impresso na gente, isso está lá na nossa consciência, isso Deus colocou em nós, né? Então eu tenho que fazer com ele entender que o que ele sente é ruim, é pecado e que não dá para viver assim. Aí quando ele começa a entender isso, eu posso sentar com ele e dizer assim, cara, então assim, você entendeu que não dá para viver conforme o coração, que o coração é enganoso, que o coração te leva para maus caminhos, que o coração vai te colocar em problema e tal. Tu entendeu que tem uma série de coisas que você sente vontade de fazer e você não faz, porque você sabe que isso é ruim, vai trazer problema.
Aqui é a mesma coisa. É porque o cara sentiu ódio de alguém alguma vez que ele é um assassino. É isso aí. Então, o assassino é o cara que vai lá e vai matar. Então, você sentiu vontade, mas você não fez, beleza, né? Vamos corrigindo aqui esse sentimento, vamos tentando ajustar, vamos se enchendo de Deus e do Espírito Santo para que esse sentimento vá diminuindo. E aí, com relação à parte sexual, é a mesma coisa. Então, agora você vai ter que lidar com isso sabendo que, tipo assim, cara, Deus ele não gosta disso. Ele não quer isso, mas ele não quer isso para te torturar e te machucar. Ele quer isso porque ele, como autor da vida, ele como Deus soberano, ele criou o ser humano para viver de uma determinada forma. O pecado entrou no mundo e gerou uma série de problemas no ser humano, distorceu todo o ser humano, gerou todas essas coisas, de doenças a crises existenciais, a ansiedade, que nada mais é medo, que é fruto de pecado. Tudo isso é porque o homem está separado de Deus. É porque a gente está separado de Deus, o ser humano está separado de Deus. Então a gente precisa se reconectar com ele e entender que às vezes tu vai ter que abrir mão de uma coisa que você gosta o resto da vida para ter uma vida com Deus. Então todo mundo tem que abrir mão de alguma coisa. Às vezes é uma coisa que é mais fácil de ver, é uma coisa mais externa, às vezes é uma coisa mais interna, mas você vai ter que lutar com o negócio, que você vai estar abrindo mão daquilo ali para ter uma vida com Deus. Sim. Abrindo mão do seu desejo, carregando sua cruz para ter uma vida com Jesus. E aí para chegar nesse ponto, eu preciso construir isso com o cara. Eu preciso sentar com ele várias vezes, eu preciso conversar, ele precisa ouvir isso nas mensagens. Então, de uma forma ou de outra, de um jeito ou de outro, volta e meia, eu tô sempre colocando isso nas mensagens, nas conversas que eu tenho, nas rodinhas de conversa, nos aconselhamentos, nos momentos de pastoreio e tal. Sempre largando essa semente, tipo assim, cara, você não pode viver conforme seu coração, você não pode viver conforme seu coração. Aí quando eu tenho a oportunidade de falar, cara, isso aqui que você quer fazer, que tá errado, que é pecado, que você quer fazer a todo custo, cara, é sentimento puro. Não dá pra viver assim. Isso aqui vai destruir a tua vida. Isso aqui não vai te trazer nada bom, vai te trazer mais angústia, mais tristeza, mais ansiedade, mais medo, mais afastamento de Deus. Então, a verdade bíblica continua sempre sendo a mesma. Sempre sendo a mesma. Mas o caminho para apresentar e aplicar essa verdade para os problemas é que tu vai construir conforme essa leitura que tu viu que essa geração atual pensa. Sim. Essa é a ideia. E aí tu citou também de passagem antes, como tu constrói os teus sermões, as tuas mensagens. Tu citou mais a forma de como é que tu faz isso, né? Eu tenho que ser rápido, tenho que trocar estímulos, o ritmo tem que ser mais acelerado. Tu falou agora um pouco do conteúdo. Tipo, o que tu prega para eles? Como é que tu escolhe os temas que tu vai tratar, que geralmente tu trata, e como é que tu monta o teu sermão para eles? Os assuntos, os temas, o conteúdo. Para chegar nos assuntos, né? Eu tenho algumas datas ao longo do ano que eu falo sobre alguns assuntos. Por exemplo, o mês de julho, que é o mês do orgulho, né? Eu normalmente falo sobre... Eu dou um foco mais forte nessa questão do amor, dos sentimentos e da questão LGBT mesmo, assim. Eu entro aí nesse assunto real, assim. Falo nele mesmo, assim, bem certinho, explicando tudo, abrindo tudo. Setembro é o Setembro Amarelo, sentimentos, né? Então, normalmente ali o mês inteiro a gente vai falando sobre isso. Normalmente é um mês que dá bastante resultado, assim, tu vê assim, as pessoas se interessando por isso. E aí, ao longo do ano, eu vou olhando, tipo assim, cara, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo na sociedade? Né? O que tá saindo de pesquisa sobre jovem? O que os jovens estão ouvindo? O que eles estão gostando? E aí isso vai me dando insights para mensagens. E aí eu vou na Bíblia atrás eu gosto de usar personagens jovens que estão na mesma faixa deles, né? Pra mostrar, tipo assim, cara, esse cara é mais novo que tu, meu. Né? Davi lá, 16 anos lá, 14 anos lá, cara, o cara metendo pedra na cabeça do gigante lá, matando o leão, matando o urso, né, e tal, né? Por quê? Porque ele era topzão? Não, porque ele amava Deus. É por ele amar a Deus que ele fazia essas coisas, né? Então, até pra ir construindo essa ideia com eles, né? Tipo assim, cara, se você quer ser um cara incrível, cara, você tem que amar a Deus, né? Se você quer ser o cara top, você tem que amar a Deus. Aí eu vou em histórias de Davi. Eu gosto de pegar mostrar para eles, por exemplo, que os discípulos eram caras jovens, ali na faixa dos 20 e poucos anos e tal, começaram a caminhar com Jesus e fizeram tudo que aconteceu. Eu vou em alguns outros personagens e tal, né, para mostrar para eles que por eles serem jovens, isso não impede eles de fazer coisas importantes.
Né? Isso não impede eles de dar um passo importante em relação a Deus, de fazer algo legal, de fazer algo bacana, de, né, tomar uma decisão de batizar, tomar uma decisão de matar um gigante aí de vez em quando precisa, né? E aí eu vou construindo isso com eles. Então eu gosto de pegar essas histórias, né? Histórias que tenham relação com problemas deles, né? Tipo, vai lá em Elias para pegar a questão de depressão e tristeza e tal, como é que Deus lida com isso, né? Vai lá em Jesus lá para pegar como lidar com algumas situações complicadas, né? Tipo assim, a pressão, eles sentem muita pressão, né? Sentem pressionados, né? Muita pressão da sociedade, pressão da família, às vezes tomar uma decisão importante, tudo mais e tal. Ninguém se sentiu mais pressionado do que Jesus no Getsemane. E aí ele tava ali, ele precisava tomar uma decisão se ele fazia o vestibular ou não, né? E ele foi lá e chorou, né? Chorou e sangrou pelo corpo e fez o que tinha que fazer, né? Então, eu vejo que muitas vezes eles dão uma travada assim na vida por falta de motivação, sabe? De automotivação, de encontrar um sentido na vida, de propósito, tudo mais e tal. Então eu tento trabalhar com eles essa questão de ter um propósito na vida, né? Que quando eles encontram um propósito e um sentido na vida, cara, a coisa organiza, e que eles só vão encontrar isso de verdade em Deus, em Jesus. Eu também gosto de falar bastante com eles sobre a questão de relacionar com outras pessoas, sobre relacionamentos. Aí vai lá Jesus falando, chamando os discípulos de amigos. Então dizendo, cara, Jesus ele quer ser teu amigo. Ele não quer ser o Deus que você reverencia, distante, lá no alto, aquela coisa meio, né? Não, ele quer ser amigo. É relacionamento, é conversas diárias. É ele que quer ouvir de ti e tu vai ouvir dele, entendeu? É uma caminhada de todos os dias, de relacionar de verdade, tudo mais e tal. Então, isso para eles é muito novo também, porque como eles vêm de uma cultura completamente não cristã, e mesmo que eles venham de uma cultura cristã, às vezes evangélica ou até católica, também eles não aprendem isso, né? A relacionar com Deus, a enxergar Deus, Jesus como um ser pessoal, que está aqui com eles e que quer relacionar com eles todos os dias e tal. Então, isso é uma coisa que às vezes eu preciso reforçar bastante, ensinar a orar, né? Pelo menos uns 3 sermões por ano eu tenho que fazer sobre oração, que é uma coisa que eles reclamam assim, mas eu não sei orar, eu não sei como é que eu falo com Deus, não sei o que e tal, né? Até às vezes a forma deles referir a Deus é engraçada, assim, né? Ô Deus, eu não sei como é que eu falo com Deus. E aí eu tenho que pegar e ensinar eles, ensinar a fazer uma Lectio Divina, ensinar eles a ter um momento de oração, a fazer uma oração silenciosa. O negócio que eu vejo que dá muito certo com eles é esse negócio da hora de eu dou uma mensagem, aí antes da oração eu dou uma pausa. Faço um silêncio de uns 2 minutos, 3 para eles orarem. Cara, aquele silêncio ali é mortal para eles, né? Porque a mente tá sempre a mil, né? Sempre pensando num monte de coisa e não sei o que, internet, não sei o que, papapá e tal. Aí tu para 2 minutos em silêncio, cara, chega a ser assim, tu sente a tensão no ar, assim, sabe? Tu sente, né, que o clima fica pesado, assim, né? Mas eles realmente oram nesse momento. Tu vê que eles oram. Porque daí se eu sair orando, tipo assim, eles só ficam ouvindo o que eu tô falando e acabam não orando. Mas quando agora eu vou ficar em silêncio durante 2 minutos e aí você vai fazer essa oração com Deus. Tu vê que eles... Aí tu vai dar uma olhada assim, tu vê que eles estão ali, concentrados ali, sabe? Né? Tentando orar, tentando conversar com Deus. Né? Que massa. E cara, tu falou sobre que essa geração ela é mais desmotivada, né? Mais uma geração idosa, geração de jovens idosos, assim. Jovem velho. Isso. Meio prostrado, assim. E aí, como é que é dentro dessa geração tu liderar eles e formar líderes dentro dessa geração? Porque esse é um trabalho que eu vejo que tu consegue fazer também, né? Volta e meia não é tu que tá dando a mensagem, é alguém deles que tá dando a mensagem. Hoje não é comigo. Hoje não, daí é um exemplo. Então, isso é muito legal. Não é tu que cuida de todas as afazeres dentro do hype. Sim, tu tem um jovem que é o líder do Ministério de Integração, que é tipo a recepção da galera. Sim. Tem um outro jovem que é responsável por isso. O que tu vê que é desafiador em liderar e formar líderes nessa geração e como é que tu resolveu isso? Cara, eu percebi que quando eles entendem
o evangelho. Depois que eles entendem, tipo, tem um processo de evangelização, aí eles convertem, batizam, aí eles começam a ser discipulados, começam a crescer, a aprender de Deus, e aí eles entendem, tipo assim, eles entendem a plenitude do plano de Deus. Cara, Deus, ele tá fazendo uma coisa no mundo, e ele tá me convidando a fazer parte disso. Isso facilita muito. Naturalmente, eles têm menos motivos para querer liderar, né? Parece uma coisa chata, uma coisa pesada, uma incomodação desnecessária. Tipo assim, eu posso só vir aqui, curtir e tal, mas por que eu vou me envolver com essa coisa? Mas eu vejo que quando eles entendem, tipo assim, cara, entendi, entendi. Toda a minha vida se resume a isso aqui: a fazer a vontade de Deus, a amar Deus acima de todas as coisas, amar meu próximo como a mim mesmo e trabalhar para que esse reino avance. Cara, fica muito mais fácil. Cara, e aí eles se jogam pro coisa, né? Eu tive agora, recentemente, umas 2 conversas desse tipo, jovens, assim, que chegaram pra mim, que no começo eu tive que apertar, né? Eu tive que chamar, e aí eles inclusive o jovem que vai pregar hoje, o Luiz, né? Que é o meu reponho, assim, é um cara top demais. Ele no começo, ele tava lá no começo. Quando a gente começou o hype, ele tava lá. Né? Há 3 anos atrás, lá quando eu comecei, ele tava lá. E aí eu disse assim, ei meu, vamos liderar junto, vamos dar mensagem pra te começar, né? Não, capaz, não sei o que, eu não quero saber disso e tal. E aí o tempo foi passando, aí tu tem que ter paciência, né? Tem que ir mostrando pra eles como é que faz, tem que ir sentando junto, tem que ir perguntando de novo, e aí meu, o que tu acha agora? Vamos? Ah, não sei, quem sabe? Não, quem sabe já é bom, né? Então vamos sentar junto, vamos montar uma mensagem junto. Então tu tem que fazer junto com o cara a primeira vez. Aí tu vai indo. Aí daqui a pouco o cara chega pra mim e diz assim, meu, tô com uma mensagem pronta lá, eu quero pregar. Então tá, então vamos marcar aqui na agenda aqui e tal dia é contigo, né? Mas quando eles encontram a motivação, o problema da geração para liderança é isso, eles são desmotivados naturalmente. Mas por quê? Por causa desse contexto todo, né? Todo esse contexto aí que a gente conversou deixa eles mais desmotivados. Quando eles saem desse contexto, quando eles convertem, eles entendem a Cristo, e aí eles começam a entender o que a gente está fazendo aqui, a importância disso aqui, cara, eles mudam. E aí fica muito mais fácil de tu liderar e motivar eles. Né? Você assim, não, então vamos lá, então vamos fazer junto, né, e tal. Aí tem que ensinar a amar, tem que, né, e aí é o processo de liderança que tu vai ter praticamente com qualquer pessoa, né, tu vai ter que sentar com o cara, vai ter que fazer junto com ele a primeira vez, vai ter que deixar o cara fazer uma supervisão um pouco maior, depois tu deixa fazer sozinho, olha mais de longe, até que o cara possa fazer e ensinar a próxima pessoa a fazer, né? Cara, perfeito, eu acho que a gente conseguiu conversar, assim, de tudo um pouco dentro da questão de como desenvolver um ministério de jovens, desde a leitura da geração até as soluções práticas para aplicar. A gente tem aí o plano de fazer uma matéria sobre isso, sobre ministério, como montar um bom ministério de jovens. Então o Anderson aí tá fechando aí o contrato aí com a gente para fazer essa matéria. 2025. Isso aí, se você quer essa matéria, comenta aí embaixo. Eu quero a matéria de Ministério de Jovens. E, cara, eu fico muito feliz de a gente poder conversar, agradeço pelo teu tempo, pelo conhecimento que tu tem, que tu compartilhou aqui com a gente, e principalmente pelo ministério que tu está fazendo com os jovens, que a gente tem os batismos aqui periodicamente ao longo do ano, cada batismo que a gente faz aqui na igreja tem vários jovens do Hype batizando, isso é muito legal de ver. E eu quero dar a oportunidade, se tem alguma palavra final aí sobre Ministério de Jovens, aí para iluminar alguma coisa, motivar algum pastor de jovens que está nos assistindo? Cara, você que está me assistindo aí, ame os seus jovens. Não se irrite com eles. Não se canse deles. Eles podem ser um pouco difíceis no começo, né? Mas eles são teimosos, eles são difíceis, eles não querem fazer as coisas e tal. Mas, cara, se tu amar eles estão numa fase da vida em que, se eles tomarem uma decisão verdadeira por Jesus, eles evitam uma série de problemas, uma série de coisas ruins, e eles vão ter muito tempo para servir. Eles vão ter muita energia para servir, eles vão ter muito gás para servir. Eu tô experimentando isso agora durante um bom tempo. Era eu lá lutando sozinho, e tal, com os líderes mais velhos, e agora a galera veio, tá pegando junto, e, cara, é bonito de ver. É lindo de ver o quanto essa galera tem a capacidade de amar Jesus e de realmente colocar energia nesse negócio e fazer o que às vezes alguém mais velho já não consegue mais fazer. Então,
Você que é pastor de igreja, não precisa nem ser o próprio líder de jovem, mas pastor de igreja, cara, traga os seus jovens pra perto. Ame os seus jovens. Traga eles junto, vai lá jogar um videogame com o cara, vai jogar uma bola com ele. Tenha, por mais que eles digam que eles não gostem, tá? Tenha aí na sua igreja uma quadra esportiva. Eu nunca vi esses jovens tão felizes depois que a gente montou a quadra de vôlei lá embaixo, lá. Tipo, a galera, assim, descobriu uma coisa que eles não sabiam que gostavam, né? Que é praticar um esporte. E joguem o vôlei com eles. Batam papo com eles, assistam um filme com eles, marca de ir no cinema com eles, olhar um filme da Marvel, né, novo. Agora acho que não tem nada mais ruim, bom. né? Agora tá difícil, tá né? difícil. Marvel foi por água abaixo. Mas tirem um tempo com seus jovens e você vai ver que galera incrível que você tem na mão. É uma galera realmente boa, e amando eles e tendo um pouco de paciência, dando uma atenção pra eles e trazendo eles pra perto, cara, tu tem ótimos líderes pro futuro. E aí tem aquela para motivar ainda mais, né? Tem aquela frase: quem vai alcançar a próxima geração É eles. é a próxima geração, não é a geração anterior, não vai ser nossa. Então investir nessa galera aí é o caminho para fazer o reino avançar nos próximos anos. Então, não tem como você pensar num projeto a longo prazo de igreja sem tu ter o jovem em mente, cara. Não tem como. Não tem como. Eles são a próxima geração. As coisas mudam muito rápido e às vezes a gente não consegue mais acompanhar essas mudanças e o frenesi das coisas. Cara, tu precisa ter esses caras contigo. Sim. Precisa. Cara, muito obrigado mais uma vez. Eu te agradeço. Agradecer o pessoal que assistiu a gente. Comenta aí embaixo para ter a matéria do Anderson, para ele ver que a galera quer mesmo. Então, brigadão, mano. Então tá. E Deus abençoe o trabalho que vocês estão fazendo. Tá, valeu. Gostou desse vídeo? Gostaria de saber mais sobre o nosso seminário? Nele você aprenderá ferramentas práticas de liderança e aconselhamento, teologia aprofundada a partir de uma perspectiva judaico-cristã que se aproxima muito mais do contexto original onde a Bíblia foi escrita do que qualquer outra tradição cristã contemporânea. E ainda conhecerá tudo o que há de mais atualizado sobre apologética, aprendendo a responder questões difíceis sobre a fé cristã, articular ciência e Bíblia e interpretar as ideologias dos nossos tempos. Aqui na descrição você encontra um link com mais informações. E não se esquece de se inscrever no canal e deixar a sua curtida aqui nesse vídeo.